Chamo Nathalie Espíndola, eu sou arquiteta desde 2019 e eu tenho atuação na TIS desde 2019 também. Eu me formei e já comecei a atuar com a TIS. Comecei a atuar num programa que se chama Habita, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é ativo até hoje e a gente atende habitação social. E aí apareceu a oportunidade do edital, né? De entrar no edital para a APA lá. E aí eu fui com a cara e coragem, porque eu gosto demais dessa área. E foi assim um aprendizado maravilhoso, uma experiência incrível com todos os colegas profissionais, a atuação de todos da NAG, né, da IVA. Então, assim, cada dia eu vou ficando mais apaixonada ainda nessa área. Legal. E você falou que você teve experiências com aplicações de interesse social, né? Isso. De trabalhos. Mas você já tinha tido alguma experiência com projetos rurais? Não, foi a primeira vez. E foi assim, é como tudo, né, na nossa profissão, eu sempre costumo dizer que a gente mexe com o sonho das pessoas, né? Não é simplesmente ir lá e construir, fazer ou fazer um projeto e pronto. Não, são sonhos que a gente realiza ali. Então, conhecer o pessoal de Corumbá, conhecer o pessoal da APA foi assim, inexplicável mesmo. Eu não tenho palavras para explicar, porque a simplicidade, a maneira com que eles receberam a gente desde do primeiro contato, sabe? A gente vê assim que às vezes é no simples que a gente mais recebe, né? Então, a gente vê que ali eles estavam realizando um sonho, só de ver a gente, de conversar com a gente, já parece que trouxe para a realidade deles. Eles às vezes estavam esperando o primeiro contato para falar: opa, agora realmente vai, né? E aí, quando a gente chegou lá, eles foram super receptivos e a gente foi conhecendo a história de cada um e admirando, né, a história de cada um também. Uhum. Eu queria pedir para você falar um pouquinho mais desse seu contato com a comunidade, assim, porque isso foi uma coisa muito importante para o projeto, né? Essa troca, as casas não eram todas iguais, né? As casas elas foram feitas de acordo com os moradores que você Necessidade. trabalhou, né? Aham. Você pode falar um pouquinho sobre esse primeiro contato, essa troca que vocês tiveram? Você repensaria alguma coisa? Então, assim como a gente, com os beneficiários que eu fui atender, né, atendi 2 beneficiárias, e a gente foi conhecer um pouco da história de cada uma delas, né, para a gente projetar, até para saber qual era a necessidade de cada uma. E desde o início, assim, elas 2, é isso que eu falo, a simplicidade das 2 foi muito, a maneira eu saí de lá impactada mesmo com a maneira que eles lidam com tudo ali, porque é a questão da habitação deles. Uma das do projeto que eu fiz, a gente teve era uma casa, só tinha uma parte de alvenaria, e aí a gente teve que fazer o projeto e tem a questão do nível, tudo que a gente foi mexendo e foi perguntando da necessidade de cada um. E uma delas era pescadora, diz que atuava com pesca há algum tempo e tinha uma história, assim, as 2 tinham uma história bem triste por trás, entende? E lá eu acredito que tem muito disso, da realidade deles tudo, né. Só que eu fui tentando, assim, para buscar no projeto, para a necessidade deles, atender aquilo que a gente foi conversando. E o contato com eles, fui fazendo todas as perguntas, a necessidade, o que que eles precisavam. Uma cuidava do neto e a outra tinha o genro, né, que morava, a filha. E aí a gente foi adequando de acordo com a necessidade de cada uma delas ali. E as outras histórias que a gente também conheceu, porque o contato não foi só com as nossas beneficiárias. A gente conheceu todos ali, a gente teve a reunião, a gente almoçou todo mundo junto, a gente conheceu da história de cada um deles.
Então, assim, o contato é direto mesmo, esse contato direto rural foi uma experiência incrível para mim. Eu acredito para vocês também, né? Imagino que não tenha sido um trabalho fácil também, né? Deve ter tido muitos desafios pelo caminho, assim. Você pode falar um pouquinho dessas dificuldades que você teve? Eu acho que a dificuldade em projetar eu não encontrei tanto, eu encontrei mais em unir tudo isso, né? Que a gente tem a questão tanto do deslocamento, como com a atuação, o tempo corrido, né? Porque a gente tem que planejar tudo num final de semana, por exemplo, a gente conversa, faz toda aquela conversa e aí volta, e aí tem a distância, a questão da limitação de contato com eles também. Os desafios foram esses, eu falo tecnológicos, porque às vezes a gente não conseguia contato, né, para tirar dúvidas com eles ou ir conversando, de deslocamento, mas essa questão assim de projetar, eu falo que não é só questão de conhecer mesmo, como eu não conhecia a área rural, essas coisas, para a gente conhecer plano, né? Tudo que eles tinham, a liberação, o que seria possível, o que não seria. Então, assim, o que eu mais senti dificuldade não foi nem no executar do projeto, foi de unir tudo isso, porque a gente vai, a gente conhece a história deles, a gente quer entregar o melhor. E você pode falar um pouquinho, então, um pouquinho mais aprofundado, assim, desses trabalhos que você executou ali Na APA ou em geral, você fala? na APA? Na APA, então, eu tive eu não fui para a prática com eles lá, né? Não consegui ir em uma reunião da execução mesmo. Uhum. Todas as que o pessoal foi para a reunião de execução, eu não consegui estar presente, infelizmente. Mas essa questão da gente ter a criação, a elaboração da maquete que vocês fizeram, a reunião com eles para mostrar tudo, eu vi as reações, né, deles, tinha gente que chorava, que realmente é muito gratificante eles receberem isso, é muito impactante para a gente como profissional ver que às vezes a gente reclama tanto das coisas e aí a gente chega numa situação dessa, a gente vê que eles, por receber aquilo que para nós às vezes é o mínimo, para eles é uma realização gigantesca. Então, eu atuei falando das minhas beneficiárias, elas duas assim se sentiram elas me mandavam mensagem o tempo inteiro. Uma falava mais comigo do que a outra era bem quietinha, ela é bem reservada, mas uma me mandava mensagem o tempo inteiro. Quando ela viu o projeto, ela falou: Você conseguiu realizar tudo que eu queria no projeto, sabe? E Uhum. muito obrigada. Ela falava na mensagem: Eu estou muito agradecida, eu estou emocionada, eu não consigo me expressar direito, falar para você, mas você consigo captar tudo. E eu acho que isso, quando a gente recebe isso, vale qualquer coisa, vale qualquer esforço, vale qualquer dificuldade, vale qualquer coisa. Tudo ultrapassa, sabe? Então, Uhum. em relação às minha atuação direta com elas, foi assim, uma realização gigante. Sim. E a gente teve projetos de reforma e projetos também que foi construção do zero, né? Foi Sim. construção, né? E no caso dos prédios que você trabalhou, em que eles se enquadram e que tipo de material que você escolheu para usar para essas casas? Os meus dois foram projetos de reforma. Uhum. Uma era uma parte que teve demolição, porque era uma parte de madeira e estava comprometida já. E aí a gente transformou em alvenaria. A gente trabalhou com alvenaria, trabalhou com as palafitas, né? A gente mexeu com eucalipto também. E eu tentei trabalhar com brises naturais de bambu também, para tentar ficar um pouco melhor, mais confortável a questão do calor para eles, né? A Uhum. questão térmica. Então, assim,
as duas foram projetos de reforma, uma foi menos, a intervenção foi menor, porque já era casa total de alvenaria, então a gente só fez a ampliação, e a outra, a gente teve o processo de demolição da madeira comprometida e utilizou só uma parte que tinha de alvenaria e ampliou a casa. Então, assim, Uhum. as duas foram trabalhadas com madeira, com alvenaria, e essa parte do bambu que a gente tentou colocar como um brise mesmo para o sol, para ficar mais fresco. E até para conter um pouco também a poeira, porque são bem beira de estrada, né? E aí passa Uhum. carro o tempo inteiro, então assim. E a segurança da tela, né? Porque mosquito, vocês sabem, né? Mas é isso, a gente tentou, é aquilo que eu falei, condições de habitabilidade, né? Eles terem o mínimo, é o mínimo. Porque Uhum. chegar, descansar, as casas eram muito quentes, a situação ali é extrema. Agora que está muita chuva, né? Mas a situação de Sim. calor é extrema e mosquito, então mistura tudo, né? E Uhum. só que eles acostumam, acaba acostumando, porque é o meio deles, né? Eles acostumam em qualquer lugar que a gente tiver, que é nosso meio, a gente vai acostumar. Mas eles, assim, para comer com a tranquilidade, para ter uma varanda para descansar no momento de descanso, de horário de almoço ou de descanso de fim de dia mesmo. Então, assim, eu tentei trabalhar para deixar um pouco mais confortável mesmo para eles. Sim. E E tem que ter aí, bastante sensibilidade, né? Assim, social e também ambiental, né? Tem que ter esse. ambiental e social, exatamente isso. E a questão de ventilação natural, a gente tentou trabalhar o que a gente conseguia ali dentro do projeto, trabalhar também a ventilação, iluminação. Então, eu acredito que ficou bem confortável dentro de tudo que foi proposto, para o conforto deles mesmo, né? Sim. E uma das ideias do projeto também era esse impacto mínimo, né? Impacto ambiental também mínimo, o menor. Sem intervenção, menor intervenção possível, né? Sim. E A aí gente você tentou, acha. no Ah, projeto, realmente a gente tentou usar sem aterro, sem nivelar, no, no, no bruto ali mesmo. Tanto é que foi sim. projetado com palafita, né? Então, assim, a gente usar aquilo que o terreno tinha de natural.